E para variar, um pastor de 80 anos vai pregar hoje com papel. Glória a Deus, eu estou acostumando com papel, irmão, eu estou amando isso. Estou amando isso, glória a Deus. Eu queria que você fechasse seus olhos para que nós pudéssemos orar. Deus trouxe ao meu coração uma mensagem muito poderosa para hoje. E eu quero compartilhar essa mensagem com você. Eu sei que Deus não te trouxe a esse lugar à toa. E Ele vai falar com você nessa noite. Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, Pai. Deus, porque nós sabemos que só em Ti nós encontramos misericórdia. Deus, eu me lembro muito bem de ler em Tua palavra e Davi dizer que nos Teus braços ele encontraria misericórdia. Moisés dizer que se não fosse com o Senhor ele não iria ao lugar algum. Pai, assim estamos nós hoje, nesse momento. Deus, se não for a Tua palavra, se não for o Teu amor, se não for aquilo que o Senhor tem para nos dizer, Deus, que nós não estejamos neste lugar. Deus, nós queremos viver a Tua presença, nós queremos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Nós estamos cansados, Pai, de viver os nossos planos medíocres, os nossos planos pequenos. Nós queremos ir além hoje, nós queremos viver os Teus planos, nós queremos ouvir a Tua voz, assim como Moisés ouviu o Senhor dizer para ele. Assim como Davi ouviu o Senhor dizer para ele, assim como os discípulos que caminharam contigo ouviram a sua voz, nós queremos estar no centro da tua vontade e ouvir as tuas doces palavras, Espírito Santo de Deus. Então vem sobre essa igreja, faz o teu querer, a tua vontade. Nós te damos liberdade, Pai. Deus, que diminua nós para que o Senhor cresça neste lugar, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Êxodo capítulo 4, versículo 2. Se você tem aí a sua Bíblia, abra ela comigo, para que nós possamos meditar. O livro de Êxodo capítulo 4, versículo 2. É um versículo bem simples e eu vou ler primeiro, depois nós vamos ler juntos. A palavra de Deus vai dizer assim, olha: então o Senhor lhe perguntou: o que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. Vamos ler todo mundo junto no 3? 3. Então aleluia, glória a Deus. Para trazer para você o contexto desse versículo, o povo de Israel tinha saído do Egito e estava pronto para viver o melhor tempo da vida deles, que era o tempo da liberdade. Depois de 400 anos escravos na mão de Faraó e do povo egípcio, através da vida de Moisés, um homem de Deus, o próprio Deus liberta o povo, o próprio Deus dá direcionamento a Moisés e leva o povo a viver em liberdade. Mas essa liberdade ainda custaria algo daquele povo, um posicionamento de fé, um posicionamento de viver realmente as promessas do Senhor. Muitas das vezes, irmãos, quando Deus nos promete algo, a primeira coisa que passa na nossa mente é: agora vai ficar maravilhoso, agora vai ficar perfeito e eu não vou ter problema algum. Mas a verdade é que quando Deus ele nos dá uma palavra, meu Deus, é aí que começa a perseguição. Porque eu não sei se você sabe, mas o inferno ele não se levanta com quem está sentado no sofá assistindo TV. O inferno ele não tem por que se preocupar, o inimigo ele não tem com que se preocupar com a pessoa que não está crescendo nada, com a pessoa que não está fazendo nada. Pessoas que não estão construindo nada, por que o inimigo vai parar elas, se elas não estão caminhando, se elas não estão movimentando? Mas o povo de Israel estava movimentando debaixo de uma palavra: libertação, liberdade que Deus traria sobre a vida deles. Talvez Deus te deu uma palavra, talvez Deus te entregou uma profecia, uma palavra. Nós vivemos um final de semana passado, onde Deus derramou no povo. Nós vivemos esse final de semana, no carisma aqui, algo sobrenatural. Cadê os carismáticos dessa igreja? Glória a Deus.
Nós temos vivido e nós temos ouvido todos os dias que nós somos uma igreja profética, uma igreja que caminha sob a palavra, que caminha na palavra, que vive a palavra, que vai viver movimentos proféticos, milagres, profecias acontecerão neste lugar. Eu recebo isso em nome de Jesus, amém? Quem recebe isso, levanta a mão, dá um glória a Deus. O povo tinha recebido uma palavra, o povo de Israel tinha recebido uma palavra, mas ao primeiro instante, quando eles saem do Egito, o primeiro desafio deles vai ser um mar. Não era nem um rio, não era um riacho, era um mar. Um lago tão grande que é chamado de Mar da Galileia. Eu não sei se você sabe, ele não é um mar aberto, ele é um mar fechado, mas ele é muito grande. Por isso ele é chamado de Mar da Galileia. E a hora que o povo encontra, Mar Vermelho, a hora que o povo encontra ali na frente do Mar Vermelho, é o primeiro desafio que eles vão passar por ele. O Mar Vermelho é nada mais, nada menos do que o primeiro desafio que Deus dá para eles. Talvez você está pensando assim, mas por que Deus já deu um desafio tão grande para eles? Deixa eu te falar uma coisa, a quem muito é dado, muito é cobrado. A palavra que Deus liberou sobre a vida do povo de Israel era grande o suficiente para eles enfrentarem esses desafios e muito mais. E você vai caminhar comigo nessa palavra e você vai entender o que eu estou dizendo. E aí então eles estão na frente do mar e Moisés pergunta a Deus, Deus, e agora? O povo está dizendo para mim que o Senhor tirou a gente do Egito para morrer no deserto. Mas Moisés, com toda a sabedoria, vai consultar o Senhor. E o Senhor vai perguntar para ele, o que você tem na mão? Eu não sei se você está entendendo, irmão, para onde eu estou levando, para onde Deus está nos levando nessa palavra, mas muitas das vezes nós estamos preocupados em construir grandes coisas para que o Senhor possa usar, mas o que o seu Deus quer usar, já está nas suas mãos. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala isso para ele, Deus vai usar, não, desse jeito Deus nem vai querer usar, está muito fraco. Fala para a pessoa que está do seu lado, Deus vai usar o que você tem nas mãos. Aleluia, glória a Deus. Muitas das vezes nós pensamos que nós precisamos alcançar primeiro um nível para que depois a gente possa viver a promessa de Deus. Mas eu vim nessa noite dizer para você, irmão, que aquilo que você já está vivendo é a promessa de Deus para a sua vida. Talvez você pode estar tentando um bypass, um atalho para a promessa de Deus. Talvez você esteja tentando fazer algo diferente para chegar lá na frente mais rápido. Eu tenho para te dizer, não faz isso não, pelo amor de Deus. Os homens da Bíblia que fizeram isso se deram muito mal. Muito mal. O que você precisa é acreditar, é crer que o Deus que te deu a palavra, Ele vai cumprir a palavra. Ele não vai deixar que o mar vermelho te sobrecaia sobre a sua cabeça e você venha afogar. Ele não vai deixar que uma fornalha de fogo possa te queimar. Mas se preciso for, você vai chegar lá, você vai chegar na frente do mar vermelho, você vai chegar lá na fornalha de fogo ardente, mas você não será queimado, porque a palavra, a promessa de Deus é sobre você, e Ele vai usar aquilo que você já possui. Esse é o meu Deus. E o primeiro ponto que eu quero trazer para você é que Deus, Ele é especialista em usar o que é comum. Mas pastor, você está trazendo uma mensagem muito simples. Sim, Deus é especialista em usar o que é comum. Muita gente tem tentado inventar a roda, irmão, reinventar a roda para poder usar no reino de Deus. Está na hora da gente entender que o nosso Deus é um Deus simples, um Deus que usa a minha vida não da forma que eu sou, mas quando eu aceito a transformação dele, ele vem, me toma, me usa, me faz, e eu sou sim um agente de avivamento para essa terra. Eu preciso entender como igreja que Deus, Ele me chamou, Ele me deu dons. Ei, fala para a pessoa que está do seu lado aí, Deus te deu dons, e é para usar, não é para guardar. Eu conheço a história de um rapaz
que ele aceitou Jesus, ele era profeta, Deus usava ele muito. Deus usava a boca dele assim, de forma sobrenatural. Mas um belo dia esse rapaz, ele se desviou. E ele achou que ele poderia usar o espírito da profecia lá fora. Eu não sei porque que eu estou contando isso aqui, mas Deus está falando. Fala para a pessoa que está do seu lado, Deus está falando. E esse rapaz, ele começou a usar esse espírito da profecia que ele carregava, supostamente carregava lá fora. Ele queria usar isso mesmo não estando diante do Senhor. O fim desse rapaz foi trágico, terrível. Por quê? Porque não é sobre a pessoa, não é sobre mim, não é sobre você. É sobre aquilo que Deus está trazendo sobre Lagoinha San Diego. É sobre aquilo que Deus está trazendo sobre a sua vida. Não é sobre uma pessoa. Deus é especialista em usar coisas comuns. Quantas vezes nós temos pensado, quantas vezes você lá no seu quarto pensou, mas se eu tivesse isso, eu aceitaria Jesus. Mas se eu tivesse isso, eu ia caminhar com Jesus. Se Deus me desse isso, ou me fizesse isso, eu iria caminhar com o Senhor. Ei, deixa eu te falar uma coisa, não espera não. Está na hora de você se render para Ele, está na hora de você abrir os braços e dizer, Deus, do jeito que eu sou, me usa, do jeito que eu sou, me leva, eu quero ser transformado pelo Senhor. É nas mãos dele que há transformação. O cajado que Moisés tinha na mão, era só um cajado. Quando Moisés está na frente do Mar Vermelho, a única coisa que ele possui na mão é um cajado. Você sabe o que é um cajado? Se não, eu vou te explicar. Um cajado é uma vara grande com uma ponta que faz um gancho. Por que do gancho? Porque é para puxar a ovelha, para cuidar da ovelha. A ponta do cajado é para... o gancho do cajado é para puxar a ovelha para perto. Porque o pastor, ele precisa de corrigir, mas ele vai trazer para perto. Moisés era esse pastor. Então, a única coisa que ele tinha na mão dele era um cajado. E Deus vai perguntar para ele, o que você tem nas mãos? A mensagem que eu trago para você nessa noite é uma mensagem simples, irmão. O que você tem nas mãos? Muitas das vezes talvez você esteja perguntando, mas onde estão os meus bens? Onde estão os meus recursos? Ei, Deus não está te pedindo recursos nessa hora. O que Ele está te pedindo é um coração contrito, rasgado e pronto para aceitar aquilo que Ele tem para a sua vida, para liberar uma palavra sobre você e fazer cumprir. A única coisa que Deus está te requerendo nessa noite é um coração aberto para aceitar as palavras que Ele liberou sobre você. Sabe por quê, irmão? Porque muitas das vezes nós fechamos e nós não deixamos Deus usar nem o nosso cajado. Não, Deus, esse cajado é meu. Esse cajado você não toca. Quantas vezes eu fiz isso, irmão? Quantas vezes eu fui essa pessoa que falava, não, Deus, eu não, usa outro. Usa outro, Deus. O Marcos tem mais capacidade do que eu. O Chris tem mais capacidade do que eu. O pastor Sam, meu Deus, tem muito mais capacidade do que eu. Por que o Senhor não usa ele? Ei, mas eu vim aqui para te dizer nessa noite que esse Deus que usa o Marcos é o Deus que pode usar a sua vida. Um homem simples, Deus vai usar você também. Uma mulher cheia de Deus, você vai se tornar nele, porque Ele é quem vai usar você. Não é sobre o cajado, mas é sobre o Deus que maneja o cajado e que derrama bênção sobre o cajado, para que o cajado seja um agente de transformação. Fala para a pessoa que está do seu lado mais uma vez, você é um instrumento nas mãos do Senhor. O cajado de Moisés não tinha nada de especial, irmão. Era apenas uma ferramenta de pastor. Eu já te expliquei aqui para que o cajado servia. Eu queria só que usasse a ponta, né? A ponta não. Eu queria o gancho lá do cajado em mim. Eu não queria que Deus usasse a ponta do cajado em mim, não. Mas Deus, Ele é especialista em transformar as coisas comuns em extraordinárias. O meu Deus, o Deus que eu falo com você nessa noite, é o Deus que usa um cajado para abrir o Mar Vermelho. Um Deus que faz todas as coisas de acordo com o que Ele deseja. Não é sobre o cajado que estava na mão de Moisés. Moisés poderia estar com uma pedra, irmão. E eu imagino essa cena, minha mente é muito produtiva. Imagina Moisés lá na frente do mar e não tem nada na mão dele.
E Deus pergunta para ele: o que tem na sua mão? Nada, Deus. Aqui, ó, agora eu tenho uma pedra na mão, então joga a pedra no mar. Não era sobre o cajado, era sobre a bênção de Deus se revelando àquele povo. Não é sobre o que você tem, mas o que você vai apresentar ao Senhor nessa noite. Não é sobre os recursos que você carrega. Os recursos que você carrega serão usados para o reino, eu creio nisso. E Deus vai te dar muito mais recursos. Eu creio que Deus vai abrir o céu sobre a sua vida e vai te dar recursos para viver o melhor dessa terra. Mas muito mais do que isso, Ele vai pedir a você o seu coração entregue 100% a Ele. Em 1 Coríntios capítulo 1 versículo 27, eu vou ler que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar as sábias. Quando nós lemos, olha que lindo, a mídia é maravilhosa demais. Aplaude os voluntários dessa igreja, irmão, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe cada voluntário de Lagoinha San Diego. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios. Escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Um cajado para mim e para você. Imagina Moisés falando com o povo. Vamos criar uma situação aqui. Moisés fala com o povo: não, eu vou bater no mar com o cajado e o mar vai se abrir. O povo ia falar: você está louco, Moisés. Qual o sentido do cajado abrir o mar? Qual o sentido de uma vara, um pedaço de pau abrir o mar? Mas mais uma vez eu vou dizer para você, não era sobre o cajado, não é sobre o cajado que está nas suas mãos, mas o poder de Deus que você carrega dentro do seu coração. Moisés era esse homem que carregava a presença de Deus com ele. E a presença de Deus foi tão real e suficiente que aquilo abriu o mar vermelho. A presença de Deus abriu o mar vermelho. O poder de Deus abriu o mar vermelho. O poder de Deus sobre a vida de Moisés fez o que era necessário. Não despreze o que parece pequeno ou insignificante na sua vida. Não despreze o que é pequeno na sua vida. Quantas vezes nós achamos que uma oferta pequena, quantas vezes nós achamos que abençoar o irmão com algo pequeno, não vou fazer, é muito pouco. Não, eu não vou fazer, é muito pouco. Quantas vezes Deus já falou com você: paga, que seja a passagem de ônibus do irmão ali para ele ir em tal lugar, paga o Uber do irmão, e você: não, mas isso é muito pouco. Mas isso é muito pouco. Mas eu vou dizer para você mais uma vez: Deus vai usar aquilo que Ele já colocou nas suas mãos para trazer um avivamento sobre a sua casa. Não é sobre quantidade, mas sobre qualidade do seu coração entregue a Cristo. O poder não está no que você tem, mas em quem usa. Não é sobre o que você tem, é sobre a sua vida diante do Senhor. Moisés não abriu o mar por causa do cajado, mas pelo poder de Deus que estava na vida dele. Davi não venceu Golias por causa da pedra, irmão. Até porque uma pedrinha daquela não tinha força suficiente, podia ser arremessada pelo homem mais forte do mundo, não teria força suficiente para deitar um gigante. Mas deixa eu te falar uma coisa: Davi estava no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, e com um Deus todo-poderoso, que move montanha, que é capaz de fazer todas as coisas. Uma pedra era apenas um instrumento, mas o poder de Deus era a força necessária para derrubar qualquer gigante. Ei, eu declaro sobre a sua vida, que o poder de Deus vai ser tão forte sobre você, que o inimigo vai partir em retirada, apenas com você batendo o pé. Você não vai precisar fazer tanto esforço. Assim que você começar a orar, Deus vai usar a sua boca emprestada para declarar a bênção sobre a sua casa, e você viverá libertação. Aplauda ao Senhor. É para Ele toda a honra e toda a glória. Eu conheço a história de um rapaz, irmão, e você já ouviu essa história. Até quem não é crente já ouviu essa história. Um rapaz, menino, que ele só tinha 5 pães e 2 peixes, e tinha 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças, para serem alimentados.
Deixa eu te falar uma coisa, se fosse sobre a quantidade de pão e peixe que estava ali, eu tenho certeza, irmão, o pão podia ser do tamanho dessa mesa aqui, que não ia ser suficiente. Os peixes podiam ser um atum bem grande, que não ia ser suficiente. Mas deixa eu te contar uma coisa, o meu Deus é especialista em usar as coisas loucas para confundir os sábios. E é o mesmo Jesus que estava lá com aquele menino, que toma aquela oferta, aquela semente e usa. Deixa eu te falar uma coisa, você é a semente que Deus quer usar para plantar o avivamento, para plantar o evangelho dele sobre o sul da Califórnia, sobre toda a Califórnia, sobre esse país. Você é o instrumento que Deus levantou para trazer, para causar o avivamento sobre esse lugar. Meu Deus. Nas mãos daquele menino, irmão, era pouco demais. Nas mãos daquele rapazinho, era pouco demais. Mas nas mãos de Jesus, irmão, era limitado. Qualquer recurso nas mãos de Jesus é ilimitado. A sua vida nas mãos de Jesus é ilimitada. Aquilo que Deus vai fazer através da sua vida, não é aquilo que a sua mente consegue pensar. O Deus que te chamou, Ele é capaz de fazer muito mais. Quantas vezes nós limitamos o poder de Deus sobre nós? Quantas vezes nós nos colocamos pequenos demais para Deus? Quantas vezes você já orou e disse: Deus, mas eu sou tão pequeno, Deus, mas isso é tão grande perto de mim. Ei, eu quero dizer para você hoje, eu sei que pode parecer clichê, mas para de mostrar o seu problema para Deus, e mostre para Deus o tamanho do seu problema. Mostra para Ele: está aqui, Deus, olha, esse problema não é meu, esse problema é do Senhor, o Senhor vai cuidar disso. Quantas vezes nós olhamos para o tamanho do problema e esquecemos o tamanho do nosso Deus? Quantas vezes nós começamos a achar que aquilo vai ser grande demais para nos matar? Ei, deixa eu te falar uma coisa, você não morrerá, porque Deus vai cumprir aquilo que Ele te chamou para fazer em nome de Jesus. Aperta a mão dessa pessoa que está do seu lado, mas aperta com vontade, e fala para ele assim: você é instrumento de Deus. Fala de novo, irmão. Glória a Deus. Moisés teve que obedecer e estender o cajado. Moisés teve que obedecer e estender o cajado. Se você ler a história, você vai ver que a atitude de Moisés é simples. Eu disse aqui, Deus é um Deus especialista em usar as coisas comuns. Quando Ele vem, irmão, Ele faz do jeito dEle. E muitas das vezes nos confunde, porque a gente acha que Deus vai vir assim, vai vir um raio, blá, cair, blá, virar tudo de cabeça para baixo e acontecer. Não. Muitas das vezes Ele vem como uma brisa suave, acalma seu coração, traz aquele ar que você precisava ouvir, aquele ar que você precisava respirar. Moisés, a única coisa que Moisés precisou foi estender o cajado. A palavra de Deus vai dizer que Deus fala a Moisés: estende o cajado. O único sacrifício que Moisés precisava fazer era estender o cajado. Mas aí eu olho e parece que estender o cajado é algo tão simples, mas eu vou dizer para você que não é. Porque estender o cajado é apenas um simbolismo. O que Moisés precisava de verdade era ter fé o suficiente para saber que ao estender o cajado o mar se abriria. E aí que está o que difere a minha vida da vida de Moisés. Talvez eu não tivesse fé suficiente para estender o cajado e ver o mar se abrir. Talvez você está achando que você precisa ser o líder dos líderes, o semideus, para poder pregar a palavra de Deus lá fora. Mas a verdade é, irmão, que Deus te chamou para isso, do jeito que você é, como você está hoje. Quem vai te transformar, quem vai colocar palavras na sua boca é Ele, não é você, porque é Ele que quer ganhar almas, não é você. Eu tenho certeza que assim como eu, você está ocupado o suficiente para não se preocupar com as outras pessoas, mas o Deus Todo-Poderoso, Ele está colocando hoje no seu coração um amor tão maravilhoso, que você não vai conseguir suportar em
em sair pelas ruas e ver uma situação como nós vimos o Cris falar aqui hoje e não pregar o evangelho para uma pessoa assim. Eu creio que Deus vai começar a usar você do jeito que você é para conquistar essa Califórnia, para trazer o avivamento. Ah, pastor, mas é difícil demais porque eu sou cabeça dura. É cabeça dura? Deus amolece. Ah, meu coração é de pedra. Deus te dá um coração novo. Ah, mas as minhas palavras são muito duras, pastor. Ele vai colocar palavras macias, palavras de amor na sua boca, para você conquistar as pessoas para o reino. Eu creio nisso. O que eu preciso fazer é me dispor e dizer: Deus, usa-me. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Moisés, ele foi esse homem. Ele recebeu uma palavra do Senhor e ele, por momento nenhum, ele pensou em olhar para trás. Ele simplesmente fez, confiou naquilo que o Senhor disse para ele fazer. Quantas vezes eu recebi uma palavra de Deus? Deus, que difícil cumprir essa palavra. Que difícil pregar para a pessoa que está do meu lado. Que difícil falar do teu amor para o meu vizinho. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você que você é um agente de transformação na vida das pessoas dessa cidade. Deus não te trouxe aqui para viver simplesmente sentado no banco de uma igreja, olhando para o lado e falando, porque aquele pastor chato fica mandando falar para o irmão o tempo todo. Não foi para isso que Deus te chamou aqui. Deus te chamou aqui para te dar mais palavras, para te treinar, para te preparar, para você ser um agente de transformação para essa cidade. Deus quer usar você. Deus quer usar os recursos que Ele já te deu. E algo que eu aprendo muito interessante é que a primeira coisa que acontece com o povo de Israel é atravessar o Mar Vermelho. Mas muito mais eles vão viver depois. Muitos outros milagres eles vão viver depois. Mas sabe o que é interessante, irmão? Se eles não tivessem vivido a abertura do Mar Vermelho, eles não teriam vivido os outros milagres. Às vezes você está querendo viver aquela, eu preciso viver aquele, vou imitar o pastor Sema aqui, né? Aquele uau. Talvez você está querendo viver o uau, mas você ainda não está pronto para viver nem o uau. Você não deixa Deus te usar nem no uau. Como que você vai viver o uau se você não vive nem o uau? Eu preciso entender que Deus já me deu um coração quebrantado, contrito, pronto para entregar para Ele. Quem aqui tem um coração contrito, quebrantado, levanta a sua mão para o céu, diga: Deus, obrigado pela minha vida, obrigado porque o Senhor me salvou, obrigado porque o Senhor me deu novas vestes. Aquele menino, irmão, aquele menino teve que fazer um sacrifício ao Senhor. Você consegue ver isso junto comigo? Aquele menino, ele precisou sacrificar a própria comida dele para que o milagre pudesse acontecer. Você já tem recurso, meu querido. Você já carrega algo do Senhor. O Senhor já te deu algo. O que você está esperando para abrir seus braços e dizer: aqui estou eu, Senhor, usa a minha vida? Eu preciso entender que o Deus que me chamou é Ele quem vai fazer, não é sobre mim. Pastor, mas eu não sei pregar. Mas você sabe dar um sorriso, irmão. A gente fala isso muito aqui para os voluntários, muito para os líderes. Quem já ouviu eu falando isso aqui? Às vezes a gente acha que a gente precisa saber pregar para poder ir para a igreja, para poder fazer alguma coisa para o reino de Deus. Mas a verdade é, irmão, que muitas das vezes Deus usa as coisas simples, apenas um sorriso. Eu me lembro muito bem de ouvir uma irmã contando um testemunho, ainda lá em Nova York, quando a gente estava lá. Uma irmã chegou, ela estava depressiva, a gente não sabia, claro, ela estava visitando a igreja, e estava lá meus dois pequenos na porta da igreja segurando a plaquinha. E aí o Benjamin chegou com um sorrisão para ela, e tá alegre, daquele jeito quietinho que ele é, com um sorrisão. A irmã começou a chorar e já entrou na igreja quebrantada e, meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E a gente fica curioso, né?
porque nem começou ainda. É muito normal, né? Lá na pregação, ou lá no meio do louvor, a pessoa chorar, mas já entrar na igreja chorando. E aí ela contou para a gente depois. Ela falou: olha, quando eu cheguei na igreja, eu vi o sorriso de uma criança lá na porta da igreja. Aquele sorriso impactou tanto o meu coração. São coisas simples, irmão. São coisas simples que Deus vai usar na sua vida. Às vezes um bom dia com um baita sorriso vai impactar tanto quanto uma pregação bem montada, tanto quanto uma profecia entregue. Talvez tudo que o seu vizinho está precisando é de você olhar no olho dele e dizer para ele: Jesus morreu na cruz para te salvar. Às vezes a única coisa que nós precisamos fazer é isso. Às vezes a única coisa que nós precisamos fazer é deixar o nosso coração entregue ao Senhor. Pedro teve que emprestar o barco. Pedro, um dos discípulos de Jesus, ele teve que emprestar o barco para Jesus pregar. Ele plantou a semente, irmão. Ele fez o que Deus usou o que ele já tinha na mão. Ah, pastor, mas eu não tenho um barco. Mas você tem boca, você tem voz que ele já te deu. É tudo que ele precisa, irmão. Tudo que ele precisa. Muitas das vezes nós pensamos que precisa ser em cima de um palco lindo, de uma igreja maravilhosa, com um telão de LED, com luz. Não, irmão. O que nós precisamos é abrir o nosso coração e deixar Deus usar as nossas vidas. Não adianta ter unção se nós não entregamos unção a Ele. Não adianta ter amor no nosso coração se nós não entregamos o nosso amor ao Senhor e deixamos Ele usar o amor que nós temos. Eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite. O que Deus já te deu pode mudar o destino de muitas pessoas. O que Deus já confiou nas tuas mãos pode mudar a vida de muita gente. E talvez nós estamos aqui sentados esperando Deus trazer algo muito grande sobre nós, para que nós possamos ser usados por Ele. Foi o cajado de Moisés que libertou o povo. Um pedaço de madeira. Foi a pedra que Davi colheu lá no rio, que derrubou o gigante. Não foi uma AK-47 com um canhão, não, foi uma pedra. Foi 5 pães e 2 peixinhos que Deus usou para alimentar uma multidão. Eu sei que Deus te trouxe aqui nessa noite, irmão, para te dizer que Ele vai usar a sua vida. Deus vai usar a sua vida, Deus vai usar as suas mãos. O que nós precisamos é não esperar que tudo aconteça primeiro, para depois entregar nas mãos dEle. Nós precisamos entregar a nossa vida a Ele, dizer: Deus, eu estou aqui, usa a minha vida, Senhor. Glória a Deus pela vida da nossa irmã Aline Barros, né? Ela tem um hino lindo demais que fala sobre isso.